texto, gente, tá em 2 Reis, capítulo 4, e fala a respeito de uma mulher que ela tinha 2 filhos, uma mulher casada, e de repente o marido dela morreu. Este homem, ele morre e deixa dívida, né? Ele, enfim, a Bíblia não diz qual foi, como ele fez essa dívida, mas ele deixou dívida para essa mulher. A mulher fica então agora sozinha, viúva, com os 2 filhos. E aí ela conta a história para o Eliseu. Aí ele fala assim, ó, diga no verso 2, diga o que é que você tem em casa. Ela responde o seguinte: não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Na cabeça, e isso, gente, acontece, né, mesmo, quando a gente está numa situação difícil, parece que a gente fica cego, né? Sim, a gente fica cego pela circunstância. Na cabeça dela, ela não tinha nada, e ela diz isso. Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Aí o homem de Deus, o Eliseu, disse assim para ela: ó, vá, presta atenção nisso, vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que foram ficando cheias. E de repente você é essa mulher que está passando aí por alguma situação, de repente você olha aí para dentro da sua casa e você não está vendo nada. Talvez hoje você falou isso. Essa mulher, ela diz: eu não tenho nada, a não ser, né, um pequeno jarro de azeite. Então, ela não vê valor naquilo que ela tem. Mas o Eliseu diz assim para ela: olha a ordem que ele dá para ela. Vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas vazias. E aí isso me chamou a atenção. E aí eu quero te fazer essa pergunta hoje. Você que está aqui comigo, você é uma pessoa que tem amizade com os seus vizinhos? Você tem um círculo de amizade, você tem pessoas perto de você que, se você precisar, eles te socorrem? Eu estava pensando nisso, olhando para o texto, falando que coisa interessante. Por isso que eu digo, a Bíblia é um livro assim riquíssimo que nos orienta. Orienta o homem, a mulher, o jovem, o adolescente. A Bíblia é um livro de orientação, ok? Então, aí eu fiquei pensando, se eu passasse por uma situação dessa, será que eu teria pessoas para me socorrer? Você teria? Porque a ordem do homem de Deus foi assim, ele não fez nenhum milagre aqui, não. Ele disse assim: vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem vasilhas. Aí depois ele continua, ele diz assim: depois que você for pedir as vasilhas, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar os azeites nas vasilhas. O que me chamou a atenção foi essa questão de que o Eliseu, ele fala com ela, vá pedir as vasilhas, vá você. É interessante que não era para os filhos dela ir. Os filhos, ele diz assim, ó, depois você e os seus filhos entrem em casa e fechem a porta. Mesmo que, vamos pensar que os filhos dela estivessem com ela, quem tinha que ir lá bater na porta dos vizinhos era ela. Ela estava com uma dificuldade e recebeu uma direção do homem de Deus. Olha que essa mulher, ela não esperava que o marido morresse e deixasse dívida, né? E pior ainda, que os credores, né, o homem a quem ele devia, quisesse levar os filhos dela. Uma coisa que ela não contava com isso. E aqui, para a gente aprender, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não está esperando. E a gente não, muitas vezes não está prevenida. O que ela precisava? Ela precisava de ter um bom relacionamento com a sua vizinhança. O que ela tinha, aos olhos dela, era pouco. Porém, se ela tivesse vasilhas para derramar o azeite, aquele pouco
se transformaria em muito. E é isso que muitas vezes a gente não entende. Às vezes a gente fica reclamando, a gente acha que a vida da gente não tá boa, que nada dá certo, mas de verdade, primeiro, a gente não valoriza o que a gente tem. A gente não consegue enxergar. E segundo, a gente não se preparou para o dia da adversidade. Esse texto ele fala muito sobre isso, né? A mulher, a mulher sábia, ela precisa estar preparada sim para o dia da adversidade. Olha, gente, uma coisa aqui, esta mulher, quando ela teve a necessidade, e eu volto aqui dizendo, não vejo nada contra, não falo contra mulher que trabalha fora aqui não, tá? Eu gosto de falar isso, porque senão vem gente aqui achando o contrário. O que aconteceu aqui é que agora ela estava numa situação difícil. E nessa situação difícil, o homem de Deus orienta ela, primeiro, pegar o que ela tinha em casa, que ela já tinha. Segundo, ela ir falar, ela ir pedir ajuda. Não era para ela pedir dinheiro, era para ela pedir vasilhas. Não era para ela pedir que ninguém pagasse a dívida que o marido deixou, mas era para ela pedir as vasilhas, porque aquilo que ela tinha era o suficiente para tirar ela daquela situação, ela e os filhos. Verso 5. Então a mulher foi para casa com os seus filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Aí aqui, gente, é essa a questão. Situações difíceis. Essa mulher ela estava numa situação difícil. Ela envolveu os filhos, mas ela estava na frente. Sabe como é que eu vejo? Eu vejo assim, uma mulher, uma dona de casa que ela tem uma autoridade sobre os filhos, já que o marido morreu. Os filhos olha, ouve e obedece. E a gente precisa buscar isso. Sabe, quando nós estamos de boa, sabe, quando vai tudo bem, obrigada, a gente precisa estar atento. Toda mulher precisa crescer. Minha querida, você que está aqui, independente se você trabalha fora ou não, mas você, mulher, dona de casa, você que casou, você que tem os seus filhos, você que, sabe, tem aí as suas demandas, você precisa estar preparada para o tempo da adversidade, sabe? A adversidade vem. Jesus, ele diz: no mundo vocês vão ter aflições. Quando chegam as aflições, qual é a sua atitude? Quando as coisas aí começam a dar errado, ou quando, sabe, tipo assim, pá, uma bomba chegou, uma situação, qual tem sido a sua atitude? O que você faz? Você olha e começa simplesmente a reclamar e dizer que você não tem nada, que para você nada dá certo? Essa mulher, aos olhos dela e por conta da situação, ela diz que não tem nada, apenas um pequeno jarro de azeite. Mas ela ouve o profeta dando uma direção para ela. E é interessante que ela consegue as vasilhas. Então, aqui começa o trabalho dessa mulher. Essa mulher, ela tinha, então, o jarro de azeite, pequeno jarro de azeite. Dois, ela tinha um bom convívio com a sua vizinhança. Três, ela tinha os filhos ainda com ela. Significa eu dizer aqui que o homem ainda não tinha levado os filhos dela, não. E ela podia ainda lutar. Ela podia fazer alguma coisa para evitar que os filhos fossem levados como escravo. É importante você olhar aquilo que você tem hoje, independente do que você está passando. Porque se você olha e apresenta a Deus aquilo que você tem, Deus te dá a direção. Veja o que aconteceu. Ó. Verso 6 diz assim: bom, no verso 5, ela foi fazendo. Ó, verso 5. Então a mulher foi para casa com seus filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Então os filhos estão lá, estão juntos, estão trabalhando. Os filhos estão animados. É tipo assim: acorda esses meninos aí para te ajudar, vai.
Acorda esse menino aí. Olha, você tem mais pessoas aí dentro da sua casa que podem sim te ajudar. De repente você está numa situação aí difícil, observa. Verso 6 diz assim, ó: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ok. Quando tudo que era possível eles fazer, digo, ela e os dois filhos, depois deles terem feito tudo, o azeite parou. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: vende o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Eita, claro. Milagre aconteceu? Aconteceu quando? Quando eles estavam unidos. O azeite não parava de jorrar, enquanto tinha vasilhas. Se tivesse mais vasilhas, o azeite ia continuar jorrando. Ok. Agora ela vai trabalhar fora. Porque aí ele diz assim, ó, vende o azeite. Agora ela tinha que ir empreender. Agora ela tem com que trabalhar. Sabe, eu amo essa história. É um texto bíblico que me fortalece. E é por isso que eu estou aqui para dizer isso para você. Aprenda, invista em você, aprenda a fazer alguma coisa, sabe? Tenha bons relacionamentos, sabe? Não seja uma mulher que está sempre de cara feia, sabe? Não. Tenha um bom relacionamento com a sua sogra, com os seus cunhados, cunhadas, sabe? Tenha um bom relacionamento com a sua vizinhança. Não é porque hoje, de repente, está tudo bem aí, que você e eu, nós precisamos, sabe, ter esse, eu estou bebo. Não, nós precisamos cultivar bons relacionamentos, porque vai que a gente precisa, né? Essa mulher precisou. E quando ela precisou, ela teve quem ajudasse. É tipo assim, a dar o pontapé inicial, sabe? Ela não tinha vasilhas, sabe? Ela precisava de muitas vasilhas para depois vender o azeite, sabe? Então, se prepara. Eu quero que essa palavra, de alguma forma, fale ao teu coração. Se prepara. É necessário você se preparar para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que Deus vai entregar a você. Então, se prepara, não fica aí de bobeira, não. Sabe? O que é que hoje você pode fazer? O que é que hoje você pode começar a aprender a fazer, a se preparar? Sabe aquela história? De repente surge uma oportunidade. Nem estou falando aqui de como aconteceu aqui, né, algo tão ruim. Mas todos os dias, as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre as nossas vidas. E isso é muito bom. Saber que o amor de Deus está sobre nós e Ele nos dá chance todos os dias. Hoje, você que está aqui comigo, Deus está dando a você uma chance. Chance do quê, Eurídice? Chance de crescer, chance de empreender, sabe, chance de mudar de vida. Não é porque você é uma dona de casa. Eu gosto de falar, não é só uma dona de casa, você é dona da tua casa. Amém? O Senhor te colocou aí, deu a você essa casa. E não é porque você é dona dessa casa que você não pode crescer. Pode sim, mesmo não trabalhando fora, ou apesar de trabalhar fora, ok?